Boa tarde, pessoal. Agora, ô Vessa, brilhe, porque é o seu momento. Quando tudo isso aqui era mato, você falava no sonho e na brincadeira, quem sabe aí, pode até ir pensar na Libertadores. E todo mundo ficou zoando, a gente falou, brincamos, virou um jargão, no sonho e na brincadeira, vai virar até camiseta, caneca. Aconteceu, o Corinthians está na Libertadores. Aconteceu, o time de 22 rodadas na zona de rebaixamento confirmou a sua participação, mesmo que na pré, serão 4 jogos a mais no calendário, mas ninguém se importa. Ontem, aliás, Hugo Souza e Thales Magno foram assistir a rodada de quarta-noite juntos. Não sei qual foi na casa de quem. Pô, e é muito legal o vídeo, acho que a esposa de um deles lá, eles se abraçaram, se emocionaram e tal, porque para os caras realmente foi algo incrível que eles conseguiram. Isso só foi possível porque o Corinthians fez a parte dele e porque a gente veio falando, aquela turma do meio parou e no final a turma do meio, Botafogo, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, essa galera ter parado, ela impactou o São Paulo, que morreu num lugar só e ficou sem ninguém cutucar ele em lugar nenhum, e fez o Corinthians também falar, pode vir aqui que eu tenho lugar para você. Então, esse miolo parado afetou os 2 clubes aqui de São Paulo. Corinthians cumpriu a sua parte, conseguiu as 8 vitórias e volta a Libertadores. Já tinha conquistado também a vaga na Copa do Brasil, que também todo mundo dava como impossível. Então, para quem ia ter um calendário que se podia... a gente chegou até a comentar a possibilidade de uma Série B e um estadual... Você vai ter o calendário cheio de novo, até mais cheio, porque se você passa por mais 4 jogos, depois você ainda vai para a fase de grupos. E aí você tem hoje um elenco formado, que você só precisa não perder muita gente. E aí manteve o treinador. É assim que se faz futebol. A gente não sabe, o Corinthians é meio maluco. Depois vem todo aquele tsunami fora de campo, pode vir polícia e tal, enfim, mudar muita coisa. Mas é um final de ano que, sinceramente, é incrível. Os jogadores todos fazendo várias postagens, porque eles sentiram na pele o que é lutar contra o rebaixamento num time desse tamanho. A cobrança lá, vai pôr um posto de gasolina, certamente alguém falando bobagem na orelha deles. E ontem, desde ontem à noite, eles fazendo várias postagens, comemorando essa vaga na pré-Libertadores. Para o Corinthians, eu sei, pela grandeza do clube, pelo investimento, é pouco. E eu acho que isso tem que ser uma cobrança mesmo, é pouco, mas no cenário que tava, gente, sinceramente... Mano, vou falar algumas coisas aqui importantes que foram faladas ontem pós-jogo, né? Sim. Fabio Soldado anunciou, né, a permanência do Ramon Dias pro ano 2025, será o técnico do Corinthians, né? Inclusive ele tem contrato, né, até do fim de 2025, só que havia uma especulação que de repente, quando tava naquele momento lá turbulento, eles falavam que poderia vir um novo técnico em janeiro, né? É que todo técnico tem contrato, mas pode sair a qualquer momento. Mas ali os caras estavam precisando, né? Falando que de repente... Perigou. Aí, o que acontece também, o Augusto Melo também prometeu, viu, mano, que não deixará de fazer esforço pra segurar o Yuri Alberto, né? E ele, inclusive, acrescentou que é o seguinte, que até porque a multa dele é muito alta, né? E o Corinthians vai fazer tudo pra segurar ele. Lembrando que o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto, né? E o valor da multa é 25 milhões de euros, não é isso? E aí... 80, Mota. Hã? Quanto? 80. 80 milhões de euros? O Augusto falou que era 80 milhões. Mas é por 100%, né? Porque o Corinthians ele não detém aí a totalidade do Yuri Alberto. 50%. Que o Augusto ele fala que o Corinthians ele tem 50% aí do valor da transação, mas o Augusto mesmo ele tinha dado uma declaração aí pouco tempo atrás. Eu não sei se é verdade também, porque de vez em quando o Augusto fala uns negócios, depois ele volta atrás do que ele falou. Mas ele tinha dito aí que a multa era alta e que era de 80 pau, 80 milha de euros. Então. Hoje, num grande site aqui de São Paulo, essa matéria, como o Mano falou, de 80 milhões de euros no Yuri. E aí, então é isso mesmo, até ele voltar atrás na declaração e falar, me equivoquei, vamos trabalhar com esse valor então. Então, com a vitória de ontem, né, o Corinthians está classificado para a Copa do Brasil, né? Que não estaria, né? Mas já foi um grande prêmio, e para pré-Libertadores. Não, mas né? o Motinha, só passar uma informação, o Corinthians ele já estaria classificado para a Copa do Brasil, mesmo que ele terminasse na 9ª colocação. Porque com a vitória do Botafogo, dentro, eu trouxe até um gráfico aí do blog do Macedo recentemente. Se o Botafogo vencesse a Libertadores como aconteceu, o Corinthians, mesmo que ele não pegasse uma vaga de pré-Libertadores, a 9ª colocação colocaria o Corinthians aí dentro da Copa do Brasil, pela colocação que o Corinthians teve no Brasileiro do outro ano.
Então aí a mídia muitas vezes aí acabou errando também e depois ninguém se interessou em corrigir. E esses caras aí que gostam de querer ser um Budsman de jornalismo, eles acabaram falando que o Corinthians só entraria na Copa do Brasil se pegasse uma vaga da pré-Libertadores. Coisa que é uma informação errada, equivocada, e que o blog do Macedo tinha trazido aí com um grande prêmio do Corinthians, né? Esse chupa do Corinthians estar na Copa do Brasil, ele vai especialmente para um integrante desse programa Quem? que ficou o ano Trouxa. inteiro falando: não vai ter Copa do Brasil. Eu não vou falar o nome, mas assim, tem bafo de linguiça. É jornalista? Vocês já sabem quem É é. jornalista. Jornalista. Ademir Quintino. Ademir Quintino. Sou eu. Linguiceiro, hein? Fala aí do jogo aí, vocês mandam aí agora. 3-0, né? A vitória totalmente convincente, mais uma vez. A 8ª vitória, aliás. Agora os ameaçam, hein? É números aí que o Corinthians nunca tinha alcançado no Campeonato Brasileiro. Que louco, 8 né, vitórias consecutivas. Que ano, hein? Porque já teve, inclusive, né, em 2017, ali uma série invicta e tal, mas teve empates no meio, né? Não eram 8 vitórias consecutivas. E, aliás, mano, falta 26 só, hein? Pra quê? O quê? Se cuida, Jorge Jesus, que nós vamos atrás do seu recorde aí, ó. 34 vitórias seguidas do Al-Hilal. Falta 26. cada um, Falta hein? 26. Pelo amor de Deus, cala a Vamos pro Guinness Book, mano. Vamos pro Guinness Book. Mais maluca, velho. Nossa senhora, fala aí, Não, mas, ô, mano. Motinha, Que ideia. com relação ao jogo, mais uma vez o Corinthians ele fez uma partida exuberante. Foi mais uma final pro Corinthians ontem, Lele, porque pra quem não tá familiarizado com a tabela do Campeonato Brasileiro, ontem era confronto direto pela vaga da pré-Libertadores. O Bahia tá brigando pela mesma vaga que o Corinthians também, assim como o Cruzeiro. Então, com relação aí à situação do Corinthians aí dentro do Campeonato Brasileiro, é surpreendente, cara, é surpreendente. Mas isso serve, Lele, até pra afiar o balanço, afiar o contábil aí, um monte de comédias, mulheres e homens, meu Deus. ficaram lacrando, indo naquele papinho ridículo lá. O Corinthians já tá rebaixado na metade do campeonato. Que o Quintino fala isso, faz parte da zoeira, rivalidade de torcedor. Agora, um monte de corintiano bunda mole, frouxo, bancando isso daí na metade do campeonato, já jogando a toalha, inclusive metendo o pau na diretoria. Porque eu sou contra também, Lele. Eu acho que a diretoria do Corinthians cometeu uma série de erros. Um monte de cagada, inclusive várias aí no começo da temporada, na gestão do Augusto. Só que o negócio é o seguinte, Lele. Quando abre-se a segunda janela e começam a contratar de novo, jogadores do naipe aí do Hugo Souza, do André Ramalho, do Martínez, do Carrídio, que ontem jogou de maneira exuberante. Quando eu falo que o Carrídio, eu não vi aqui, ô Quintino, de verdade, o Gerson jogar. Mas pelo que eu ouço falar do Gerson, já vejo o Cantígio dentro de campo. O Bidon jogou o fino da bola também, mas, por exemplo, os reforços ainda. Thales Magno, Memphis, principalmente. Cara, colocaram o Corinthians num outro patamar, Lele. Sim. E esse investimento que a diretoria do Corinthians fez, inclusive trazendo uma série de jogadores sem custo, porque, por exemplo, o Hugo Souza foi sem custo praticamente. O Corinthians pagou agora 800 mil euros, que é um preço de pinga. Para um goleiro do naipe do cara. O André Ramalho veio de graça. O Martínez, Carrídio vieram também com custo baixo ou sem custo. Então, cara, não tem o que falar. O Memphis, ele custa 3, 4 pau por mês, mas olha o naipe desse cara. O que esse cara agrega à imagem do Corinthians. A exposição extra que o Corinthians tem. Inclusive, essa era uma cláusula que estava no contrato do Corinthians com a atual patrocinadora, que banca aí praticamente 2/3 do contrato do Memphis e o Corinthians arca com o restante. Então, nesse ponto, Lele, a fiel contábil que estava preocupada, agora deve estar com uma baita cara de merda, com aquele risinho amarelo de canto de boca. Mas é verdade. Cadê agora esses caras vindo no barulho da mídia falando que o Corinthians vai cair na metade do campeonato? Porque, ô Lele, na boa, mano, o corintiano não pode abandonar. Sim. Eu entendo que o momento era crítico, eu acho que o torcedor também não pode ser hiena de comer um monte de merda e dar risada. Mas, cara, na boa, acreditar sempre, mano. Acreditar sempre. Tem que cobrar diretoria, tem que cobrar jogadores, isso é fato. Mas corintiano não pode jogar toalha. Corintiano não pode vir com esse discursinho ridículo de, o time é ridículo, esse time é uma merda. Dava pra ver quando o Corinthians estava no Z4, eu cansei de falar pro Quintino aqui. Eu falei, escapar do Z4 é questão de tempo. As coisas muitas vezes aí aconteciam na jogada elaborada, mas na hora da conclusão era o nervosismo, era a precipitação, e o Corinthians acabava não vencendo, mas era um time que estava produzindo mais comparado ao time do primeiro semestre. E ontem não foi diferente, Lele. Esse meio de campo do Corinthians, depois que o Ramon Dias parou de inventar, quando ele colocou aí volantes que saibam armar o jogo e desafogar o futebol do Garro, Lele, na boa, ontem o Carrídio, o Bidon, junto com o Garro no meio campo e na frente Memphis e Yuri, cara, não dá pra parar, mano. É um time envolvente demais, velho. É um time que tá jogando fino da bola.
Chupa, Quintino, comédia. Concordo com você. Mas, aliás, assim, graças a Deus... Parabéns, hein? Né? Parabéns graças pelo 8º lugar. Deus, Parabéns. Essa parte aí que já dizia que o Corinthians estava rebaixado, teve até corintianos da mídia que falaram e tudo mais, mas graças a Deus foi uma minoria, né? Porque a Fiel mesmo, ela sempre apoiou, sempre acreditou, Itaquera estava sempre lotado, mesmo com o Corinthians na zona de rebaixamento, e é assim que tem que ser, concordo com você, né? Não dá pra enrolar a bandeira antes do jogo terminar, antes do campeonato terminar. E o Corinthians conseguiu se recuperar totalmente, aí vem numa redenção, numa retomada no campeonato. Tanto é que esse jogo ontem contra o Bahia, né, era um confronto direto pela classificação na pré-Libertadores. Cara, se a gente pensar, há 9 rodadas, o Bahia tinha 17 pontos de diferença do Corinthians. 17 absurdo, pontos, né? gente. E o Corinthians ontem abriu 3, né, na frente do Bahia, então, E o nesse Cruzeiro confronto também. direto. Cruzeiro Então, também, cara. assim, foi uma retomada que realmente, assim, todo mérito aí ao trabalho do elenco que foi reforçado, porque eu acho que essa janela do meio do ano, ela foi fundamental pro Corinthians se recuperar, né, pra melhorar, inclusive, o desempenho, a qualidade técnica dentro de campo. Pro Ramon também, né, que seguiu o seu trabalho aí, junto com o Emiliano. E falando sobre a permanência dele, inclusive, mano, que eu era a favor, né, da continuidade, acho que você também, nos últimos programas, já expressou isso, mas eu achei importantíssima também a manifestação do Fabinho Soldado ontem, né, antes da coletiva, ele já deixar claro que o Ramon Dias é o técnico para 2025, porque assim, o Corinthians vive numa guerra política, né? A gente já sabe que muitas coisas estão acontecendo em bastidores, aí tem muita coisa que é plantada na mídia para tentar desestabilizar elenco e tudo mais. Vai chegar agora esse final de ano, que é muita notícia, empresário jogando coisa na mídia. Então, assim, para não começarem a brotar nomes de que o Corinthians tá atrás de técnico tal, de que o trabalho do Ramon Dias não tá assegurado, não sei o quê, já deixou claro que o Ramon é o técnico para 2025. Agora ele tem tranquilidade, né, para continuar o seu trabalho, para começar a projetar, inclusive, esse time pro ano que vem. A gente já falou aqui também sobre isso, né, que a gente acha que hoje é um time pronto, é um time competitivo, mas que faltariam algumas contratações pontuais, de repente, que é o que o Corinthians tem que visar para 2025. Motinha? Inclusive falam nos bastidores que seriam 4 contratações que o Corinthians ia atrás. Eu acho que é isso aí, assim, é pensar, né, em quem fica e quem sai. Tem a questão, mano, pra resolver, assim, primeiro é o Yuri, né, que muita gente fala que vários times aí já estão sondando, atrás. inclusive da Premier League e tudo mais, mas o Augusto vem sendo, né, bem claro, assim, nas suas entrevistas, ele vem cravando que o Yuri fica. E eu espero que fique mesmo. Aliás, o Yuri que cravou a artilharia do campeonato ontem, claro que os times ainda jogam hoje, tem o Alejandro do Vitória que tá aí, lado a lado com ele, né, e que joga ainda e tudo mais, Alejandro. Eu vou torcer muito, mano, pra que o Yuri, além de tudo, seja sim o artilheiro desse campeonato que esse garoto merece. Porque assim, ele veio de uma superação. Ele passou por fases ali bem difíceis. Vou chamar no de burro Corinthians. pelo Mano Menezes. E a torcida pressionando todo mundo. A gente mesmo criticou aqui, a gente assume, os né? Porque videozinhos realmente que ele tinha, tava lembra? numa fase. O Mano falando finais de bonito. Sendo Onde já se viu? ridicularizado por Falei. muitos memes de internet e tudo mais. Ele superou tudo isso, ele tá jogando muita bola. E eu vou torcer muito pra que ele seja o artilheiro do campeonato. Termine em 2024 com essa A artilharia seleção aí. é logo ali, Então, Lelê, RG até Yuri com Alberto relação- Canove do Brasil. Pois é. Cuidado. Agora Mas, ele Lelê, é o melhor com futebol relação- do São Paulo, Corinthians? Hoje sim. É o melhor futebol Hoje sim. de São Paulo? Sim, hoje sim. Favorito pro Paulistão? No geral, no ano, não. Mas hoje sim. Diga, mano. Mas com relação ainda ao Yuri Alberto, Lelê, eu acho que não é difícil convencê-lo a ficar, principalmente até metade do ano que vem. Porque a janela mesmo, se ele chega agora no final do ano, ele vai pegar uma temporada que aconteceu no Brasil, que ele já chega meio que baleado fisicamente lá, vai pegar os caras aí numa metade de temporada, todo mundo inteiro, ele vai ser engolido lá. E essa é a nossa campanha de conscientização do herpes zoster. Ficou bem didático, né? Fale com o seu médico. Tanto na parte física até na questão da
por muitos memes de internet e tudo mais. Ele superou tudo isso, ele tá jogando muita bola e eu vou torcer muito pra que ele seja o artilheiro do campeonato. Termine em 2024 com essa artilharia. A seleção é logo ali, RG. Yuri Alberto com a 9 do Brasil. Pois é. Cuidado. Agora é o melhor futebol do São Paulo, Corinthians? Hoje sim. É o melhor futebol de São Paulo? Sim, hoje sim. Favorito pro Paulistão? No geral, no ano, não, mas hoje sim. Diga, mano. Mas com relação ainda ao Yuri Alberto, Lelê, eu acho que não é difícil convencê-lo a ficar, principalmente até metade do ano que vem. Porque a janela mesmo, se ele chega agora no final do ano, ele vai pegar uma temporada que aconteceu no Brasil, que ele já chega meio que baleado fisicamente lá, vai pegar os caras aí numa metade de temporada, todo mundo inteiro, ele vai ser engolido lá. Tanto na parte física até na questão da adaptação, porque ele não vai chegar fazendo uma pré-temporada. Então, para ele vai ser muito mais difícil. Para ele, seria muito mais interessante pegar uma janela já de transferências da metade do ano que vem, que ele pega uma pré-temporada, tem um tempo maior de adaptação ao país, à cultura local, ao futebol que ele vai ter que apresentar lá, enfim. Mas eu acho que é uma questão de poder de convencimento. Eu acho que dá para trocar uma ideia com o Yuri Alberto, sim. Eu acho que diante do que o Corinthians está apresentando hoje, Lelê, é até um plano mesmo para que ele possa ser convocado, porque essa camisa 9 da seleção brasileira é uma camisa que tá vaga, principalmente depois da lesão do Pedro. Eu acho que pro Yuri Alberto, cara, se ele tiver, por exemplo, um cara ao lado dele, um Fabinho Soldado, que vem com esse papo de boleiro, ô Quintino, o jogador também não é trouxa, mano. O cara sabe que tá vivendo um baita momento, talvez hoje seja o melhor momento da carreira do Yuri Alberto. A escassez de jogadores na posição ali pra dentro da seleção brasileira, pra ele pode ser uma realidade aí muito próxima de acontecer, ainda mais, pô, o cara fazendo gol a dar com pau, virou artilheiro do Brasil na temporada. Claro, empatou com o Pedro, mas o Pedro tá machucado, não sabe quando o cara volta pro ano que vem e como é que ele vai voltar. Então é uma situação, cara, que ele tá muito confiante. Eu acho que se trocar uma ideia direitinho com ele pernanece sim, viu, Lelê? E vai ser um baita reforço a presença dele pro ano que vem. E a velha frase, Lelê, cara, acho que foi. Quem foi, RG? Foi o Mandela que falou? No caso, o Ramon Dias é meu treinador e com ele eu vou contar. Porque o negócio é o seguinte: o Ramon Dias cansou de fazer besteira, mas ele deu a volta por cima. O Ramon Dias, depois que ele começou a escalar o time cara titular, aqui. mas é que tá. Chamou ele de burramon. Agora que tem que falar em Ramon. O Ramon Dias, ele cansou de fazer besteira. Quando ele escalava um meio de campo, Lelê, com Ranieri, Martinez e Charles e o Garro. Olha a cagada que ele fazia. É melhor agora, esperar um pouquinho mais ali, segurar. Não, mas o RG, eu vejo no Ramon Dias aqui o sucesso que o Tele também teve. Não. Acabou, tchau. Vou embora. Tchau. Não, vai botar na mesma frase. Pera lá. O Ramon Dias, ele foi tão criticado quanto o Tele Santana. E o Tele Santana, ele deu a volta por cima. Inclusive, eu acho que o Ramon Dias tem um trunfo a mais, porque se a gente fizer o comparativo, a seleção de 82 jogou bonito e perdeu. O Ramon Dias tá jogando bonito e tá ganhando. Não, mas não vai ganhar título nenhum. Não ganhou título nenhum. Sétimo lugar. Sétimo lugar. Vamos ver 2025, irmão. É melhor tira seu nome do Tele dessa boca suja. Vai comer um pastel de bambu. Tá louco. Parou a terra esse ano. E aí, fiel, mais informações do Coringão aqui no canal. Torcedor, quem esperava, né? Corinthians aí classificado para a Copa Libertadores de 2025, torcedor. Corinthians passou 22 rodadas aí na zona do rebaixamento. Todo mundo aí achando que o Coringão não conseguiria se reerguer. E o Corinthians aí como uma fênix, não é mesmo? Emendou uma sequência de 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Algo que na sua história nunca tinha conseguido, mesmo quando foi campeão. E agora, torcedor, acredite se quiser, só vai cumprir tabela contra o Grêmio, jogando lá no Rio Grande do Sul, em jogo válido pela 38ª rodada. E aí, torcedor, Coringão deve colocar time titular ou time reserva contra o Grêmio na última rodada? É importante destacar se o Coringão terminar na 7ª posição. Isso vai garantir cerca de R$2 milhões a mais do que o 8º colocado. Vamos trazer aqui algumas informações dessa épica classificação do Coringão para a Libertadores 2025. Fiel, calendário cheio para 2025, hein? 2025 promete para o Coringão.
O Corinthians confirmou sua classificação para a fase preliminar da Libertadores, marcando uma recuperação impressionante na reta final do Brasileirão. A confirmação veio após a derrota do Cruzeiro por 2-1 para o rival. Esse jogo foi lá no Mineirão e válido pela penúltima rodada do torneio. Com esse resultado, o time mineiro, atualmente na 9ª posição, só pode alcançar 52 pontos, ficando atrás do Corinthians, que ocupa o 7º lugar com 53 pontos. O Cruzeiro tem 49 pontos e vai jogar contra o Juventude fora de casa. O Juventude que não tem mais nenhum interesse no campeonato, né? Ele já não vai cair, tem 45 pontos. Só que o Cruzeiro só consegue chegar a 52 pontos se vencer. E o Coringão, mesmo se perder, vai continuar com 53 pontos, garantindo assim a sua classificação na 8ª ou na 7ª posição do Brasileirão, que já garante uma vaga na Libertadores 2025. O Bahia, com 50 pontos, ainda tem chance de classificação, mas precisa vencer na última rodada para garantir assim a sua vaga na competição continental. Para o Coringão, pessoal, só basta um empate aí para garantir o G7 aí do Brasileirão e garantir R$2 milhões a mais no bolso. Além da vaga da Libertadores 2024, o Corinthians também garantiu a sua presença na Copa do Brasil 2025. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Coringão. Então até o próximo vídeo.